Eu vou iniciar a gravação a partir de agora, né, pontualmente às 19, em respeito às pessoas que conseguiram chegar aqui no horário e também porque sabemos que muitas não assistirão de forma síncrona, né, porque é um curso EAD e para essas aulas não há exigência de participação, né, então a aula ficará gravada e as pessoas que não estiverem aqui hoje poderão assisti-la posteriormente. Nós vamos falar sobre mediação da informação. Percebam que, para quem está acompanhando essa disciplina pelo material didático, né, que está disponibilizado em todas as disciplinas, que foi construído pela CAPES, que é o de uso obrigatório, vocês perceberão que eu não estou seguindo a ordem do material didático, eu estou seguindo a ordem que eu estipulei para a disciplina, porque para mim faz mais sentido falar de mediação da informação antes de falar sobre desinformação e as questões advindas, né, da desinformação em relação ao exercício da cidadania, porque vocês vão elaborar um projeto que envolve mediação da informação. Então, quanto antes a gente falar sobre esse conceito, mais aptos vocês estarão a estruturar esse projeto, tá? Então, eu espero que vocês tenham assistido a explicação a respeito do projeto, tenham dado uma olhada também no roteiro, porque a entrega do projeto, se eu não estiver enganada, é daqui a 2 semanas, né, do pré-projeto, porque a realização da atividade vocês vão fazer, né, depois da entrega desse pré-projeto, e a atividade final é a apresentação dos resultados obtidos com a aplicação de uma atividade de mediação. Lembrando que, já falei isso nos nossos 2 outros encontros, é uma atividade que pode ser aplicada com uma única pessoa, com um familiar de vocês, com um colega de trabalho, com um estudante, né, para quem trabalha em escola, se esse for o seu contexto, tá? A intenção aqui é que vocês percebam como é que nós, futuros, né, vocês, futuros profissionais da informação, né, podemos atuar como mediadores da informação. Qual é o nosso papel como facilitadores da informação para os usuários, né? Para que as pessoas consigam ter acesso a esse conhecimento humano vastamente aí produzido e registrado em diversos suportes, né, e documentos, como a gente viu com o Billy na aula passada. Por que o nosso trabalho é primordial para que as pessoas tenham acesso a todo esse conhecimento produzido, né, na humanidade. Então, é sobre isso que nós vamos falar aqui hoje. Aproveito para agradecer pela presença do Antônio, né, que vocês já devem conhecer e entrar em contato diretamente, porque ele está na secretaria do curso de Biblioteconomia AD e é sempre muito solícito. Ele vai estar conosco somente aqui agora na organização aqui da sala, né, entrada das pessoas, logo ele vai nos deixar, porque ele também tem aula. E agradecer também a presença do Billy, né, que é o meu monitor, que esteve conosco na aula passada, está aqui. Deixa eu ver se as tutoras, Sara e Elisa, estão aqui. Creio que não, acho que elas ainda não entraram, não sei se estarão aqui conosco hoje. Mas, então, agradeço a presença também de cada um de vocês que se esforçou, organizou aí a agenda para estar aqui de forma síncrona, porque a gente sabe que também dessa maneira a aula se torna mais enriquecedora, porque vocês trarão dúvidas, enfim, indagações e participarão ativamente, é o que eu espero. Vou começar só dando uma olhada aqui no chat. O Francisco falou se essa parte prática poderia, por exemplo, ser por uma conversa no WhatsApp. Francisco, depende do que você quer fazer a partir dessa conversa, porque precisa ter uma intervenção, né? Eu não sei se a intervenção que você imagina é, por exemplo, se você faz parte de um grupo de WhatsApp e você
quer fazer uma intervenção ali para mostrar para as pessoas qual é a forma correta de lidar com as informações privadas de cada um, pode ser essa vertente, ou pode ser para auxiliar as pessoas a identificar fake news, eu não sei qual que é o propósito, mas se o propósito for esse, você vai com toda uma atividade planejada que você aplicará ali no seu grupo, né? Se for o caso. Não sei se é algo nesse sentido, mas depois você pode abrir o microfone para falar, tá? Ao final eu vou abrir para todo mundo colocar as suas dúvidas, ok? Então vamos lá. Mediação da informação, gente, é um conceito muito importante para a biblioteconomia e para a ciência da informação. Durante muitos anos, ele não alcançou um consenso. Eu acredito que hoje na área a gente está mais perto, né, de encontrar, apesar de que é uma coisa que vocês estão se familiarizando agora, e eu acho que até o final do curso vocês ainda terão dificuldade de estabelecer com propriedade, porque nem nós conseguimos fazer isso, eu acho que também nem é a nossa intenção, mas conseguir conceituar informação, dado, conhecimento, o que é ciência da informação, se a ciência da informação é uma ciência de fato, o que é mediação da informação, o que é letramento informacional, competência em informação, porque são conceitos que estão sendo discutidos há muito tempo e que vão passando por atualizações e mudanças de acordo com as mudanças sociais também, né? Então, a gente já entendeu mediação como uma espécie de ponte, né? Como se fosse algo estático. Então, ao falar de mediação na nossa área, e ainda o senso comum vai entender dessa forma, como se a mediação fosse algo que você coloca entre duas partes, né? Então veio sempre essa ideia de ponte, de algo que vai te permitir atravessar, né, de um lado a outro, como se pudesse existir algo estático na comunicação humana, né? Porque se a gente está falando de pessoas, a gente está falando de mudanças, né? A gente está falando de movimento. Portanto, não há como a gente admitir essa ideia de mediação hoje como essa ideia bibliotecária é a ponte entre a informação e o usuário, porque ela colocaria esses dois sujeitos, né, informacionais, tanto o usuário como o bibliotecário, como seres estáticos, né, como se qualquer movimento nosso, independente do contexto, independente de com quem nós estamos falando, fosse algo estático e repetitivo. Então, eu aplicaria os mesmos instrumentos, os mesmos métodos, independente do usuário, já que eu estou ali apenas para fazer essa ponte. Então, esse é um conceito que já foi admitido como parte do conceito de mediação e que nos dias atuais a gente já subverteu essa ideia, porque entende-se que é um processo que se envolve essa tríade, né? Informação, né, que está ali num suporte, usuário e bibliotecário, ela é passível de movimentação, ela tem uma interação. Então, o usuário ele não é passivo, ele se coloca. O contexto dele vem junto com ele, eu preciso considerá-lo, né, como um elemento fundamental desse processo, e isso tem muito a ver com os processos de comunicação também. Então, ao falar de mediação da informação, a gente está falando dessa possibilidade de interferir na forma como a informação é comunicada, é repassada, para que o usuário consiga assimilá-la, né? Porque o mais importante disso tudo é que aquilo que a gente está chamando de informação, então aqui na disciplina eu vou trazer o conceito de informação como aquela que está registrada em algum suporte, né? Então, aquele conhecimento produzido pelos seres humanos que foi registrado no suporte, ele então se tornaria uma informação, porque o suporte é passível de tratamento, é passível de compartilhamento, é passível de organização, de controle, de método, né? Então, quando a gente fala de informação, a gente está falando disso,
de todo esse conhecimento produzido que, porventura, tenha sido registrado, né, transformado num documento, em algo que esteja ali num suporte e que, portanto, pode ser manipulado. E mais, informação depende sempre do sujeito. Se a pessoa que está recebendo um determinado conteúdo não consegue decodificá-lo, ele não faz sentido, ela não compreende, não assimila, não podemos considerar a informação. E se vocês leram o texto que eu deixei como leitura complementar, que é o artigo da Valentim, do Almeida Júnior, que inclusive Almeida Júnior é uma referência na área de mediação, né? Ninguém na área de ciência da informação escreveu tanto sobre esse conceito quanto ele, né? Então, vale a pena ler o texto, o papel da mediação da informação nas universidades, que é um texto curto, de 9 páginas, né, em comparação a tantos outros textos que a gente disponibiliza. Ele vai falar sobre isso, né, da relação entre informação e conhecimento, sobre essa questão da mediação não poder mais ser vista como essa, o bibliotecário não poder mais ser visto como essa ponte entre a informação e o usuário, enfim. Então, para quem leu, já encontrou esses conceitos lá. E aí, agora eu vou dando continuidade aqui ao que eu preparei, e eu gostaria... Oi? A Ana está com a mão levantada, querendo falar. Ela perguntou no Pode chat falar. se não é correto usar o termo mediação. Não, é correto usar o termo mediação. O que eu estava dizendo, Ana, é que a gente não pode dizer que mediar é fazer a ponte, né? Porque esse conceito foi muito admitido pelo senso comum. Então, as pessoas diziam: o que é mediação? É você ser ponte entre a informação e o usuário. E a ideia de ponte é algo estático, tá? Então, é só isso que eu estou reforçando aqui, tá bom? Para falar sobre as mudanças que um conceito sofre ao longo do tempo, dentro de uma determinada área, como a nossa, que lida com algo que só existe na interface com as outras áreas, né? Então, informação para o trabalho dos bibliotecários, ela nunca é algo dado. Isso aqui é o nosso objeto de trabalho. Essa informação aqui, científica, tecnológica, ou então essa informação aqui da área jurídica, ou essa informação aqui da área médica, não está colocado, né? Que a informação existe em diversos contextos, então é muito natural que a nossa área sofra modificações conceituais, tá? Então eu gostaria de começar perguntando a vocês, né? Gostaria que vocês participassem. Quem leu, né, tanto o texto básico lá da disciplina quanto os demais, consegue me responder essa pergunta. Eu estou fazendo primeiro uma afirmação de que a mediação da informação pode ser percebida de várias formas no trabalho dos bibliotecários. Então, eu gostaria que uma ou duas pessoas me dessem aí exemplos de mediação implícita e de mediação explícita em bibliotecas. Para isso, as pessoas precisam ou ter lido ou já ter algum contato anterior com esse conceito que consegue distinguir aí o que seria uma mediação direta e uma mediação indireta, né? Como é que a gente percebe isso na biblioteca, de forma explícita e de forma implícita? Não briguem, todo mundo vai ter a chance de falar. A Joana, cadê? Deixa eu ver aqui as mensagens. Mediação implícita, quando o bibliotecário organiza o acervo, classifica, indexa os materiais para que o usuário encontre a informação de forma mais rápida. Opa, peraí, tem mais gente colocando aqui. Mesmo sem interação direta. Mediação explícita, quando o bibliotecário orienta pessoalmente o usuário, como no atendimento de referência, auxiliando na busca e no uso da informação. Isso aí foi chat GPT, foi a sua experiência, foi copia e cola lá do texto. Me conta, Joana, por isso que eu gosto quando vocês abrem aqui o microfone, para eu saber. Mas está correto, né? A mediação implícita é aquela que a gente não percebe de uma forma tão concreta. Por exemplo, o sistema de informação que uma biblioteca utiliza, um software de automação mesmo. Aqui a gente usa o Sofia. Gente, está falando que foi detectada uma perda na minha conexão, é verdade? Ou eu estou
aqui ainda. Está conectada, professora. Estou conectada, então tá bom. Oi, Sara, boa noite, que bom que você está aqui. Boa Ainda noite. não tinha visto que você tinha chegado. Obrigada pela presença. Então, o sistema, o Sofia, ele faz a mediação, né, do acervo com o usuário, que vai realizar suas buscas ali no sistema. É uma forma, por mais que ainda esteja ali, né, um software está ali explícito, para que as informações estivessem ali, elas não chegaram ali do além, gente. Não existe ainda essa possibilidade. Existem bibliotecários e bibliotecárias trabalhando, inserindo todos os dados, né, dos materiais contidos ali no acervo, para que o sistema carregue esses dados e o usuário, no momento em que ele faz uma busca, por exemplo, uma busca por assunto, o termo que ele utiliza ali tenha um termo correspondente na indexação realizada pelos bibliotecários lá dentro, né? Então, todos esses processos anteriores, né, ao acesso à informação dentro de uma biblioteca são exemplos de mediação implícita. O código de catalogação utilizado, né, o RDA, por exemplo, ele faz a mediação entre o acervo e o usuário. A classificação adotada, né? Se é a classificação decimal universal, ou a classificação decimal de Dewey, ou a de direito, né? Que é a CDD, enfim, são instrumentos que vão fazer a mediação entre o acervo e o usuário, tudo isso de forma implícita. O que a gente tem de explícito, exatamente como a Joana colocou, é a questão ali do atendimento do bibliotecário, né, no setor de referência, por exemplo, quando o bibliotecário faz um treinamento de fontes de informação. As fontes são as formas, né, que a gente tem para encontrar informação. Então, eu vou fazer um treinamento ali em base de dados, das bases do portal CAPES, por exemplo. Eu estou ali fazendo a mediação utilizando determinados instrumentos que também são formas de mediar, né? Então, as bases de dados medeiam e não mediam, tá? Eu gosto de reforçar essa conjugação verbal do verbo mediar, porque muita gente utiliza de forma errada. É feio, gente. Eu aceito que né? Quando a gente fala os sistemas medeiam, né? Os professores medeiam, os bibliotecários medeiam a informação, o conhecimento, mas é verdade. As pessoas, na maioria das vezes, tentam mudar a conjugação para não usar o verbo mediar dessa forma, né? Então, o sistema faz a mediação para não ter que usar medeiam, mas é medeiam e não mediam, tá? Então, fiquem também com essa informação aí. Mas muito obrigada às pessoas que participaram. A próxima pergunta. É possível e desejável ter neutralidade na mediação da informação? Voltei aqui no chat, a Ana acabou de colocar, né, perguntando se no caso uma mediação explícita é quando o bibliotecário realiza um momento com os calouros para apresentar a biblioteca física. Com certeza, tem a presença do bibliotecário no processo, tem contato do bibliotecário com as pessoas, é uma mediação explícita, tá? E agora quem vai ligar o microfone, a câmera e vai vir aqui contar para nós se é possível e desejável ter neutralidade na mediação da informação. Primeiro, se é possível, depois, se é desejável. Quando a gente fala assim dos meios de comunicação, né, de massa, por exemplo. Eles têm todos que ser imparciais, e ninguém é imparcial. Todo mundo devia ser neutro, mas esses veículos de imprensa, olha aí, todo mundo tendencioso. O que a gente pode aprender desses discursos, gente? É possível ter imparcialidade, neutralidade, quando a gente faz a mediação da informação, quando a gente escolhe
as fontes que a gente vai usar em detrimento de outras, quando a gente escolhe assinar um determinado jornal em detrimento de outro, não dá para a gente garantir, né, que a imparcialidade vai existir. Não há neutralidade. As pessoas têm posições, os veículos de imprensa têm posições, né? O que a gente deseja é que eles levem a verdade, né? Que eles se atenham aos fatos, que é o que a gente deseja na nossa profissão. Quando a gente leva a ética em consideração, nós temos um compromisso com a verdade, né? Então, a gente vai, dentro dessa possibilidade ética, assumir determinadas posições nos ambientes de trabalho nos quais nós estaremos. Mas o que a gente não pode, por exemplo, é que se a gente tem uma crença religiosa, um viés religioso, que o nosso acervo só contemple material bibliográfico dentro daquele viés. Não é possível, porque isso rompe com a nossa ética profissional, né? Então, quando eu vou escolher os materiais que vão compor um acervo de uma biblioteca infantil, por exemplo, eu não posso não incluir temáticas, né, que sejam necessárias para a infância. Né? Eu não posso excluir ali, porque a literatura trabalha, né, com temas fraturantes, então eu não posso excluir ali tratar de abuso sexual na infância, de tratar das questões raciais no nosso país, dos preconceitos. Né? A gente não pode, não, vou ter só um acervo de autores brancos, porque eu sou racista, né? E não vou querer autores negros dentro do meu acervo. Não pode, gente. Que isso? Isso vai contra a nossa ética profissional, né? Então a gente não pode, de maneira nenhuma, ultrapassar a nossa ética, né? Impor limites. Como tem acontecido, né, de barrar determinados livros nas escolas, porque o conservadorismo tomou conta, e a gente não pode ter uma literatura que fale sobre sexo, sendo que esse é um tema fundamental ali na adolescência, né, na entrada da juventude, porque isso é informação, é conhecimento, né? Então a gente não pode romper a barreira ética. É um compromisso que a gente tem de possibilitar que as pessoas tenham acesso aos conhecimentos e informações que são úteis para a vida delas, e a gente não pode jamais prescindir disso, tá? Então, é possível ter neutralidade na mediação da informação? Praticamente não, que as pessoas não são neutras. Elas carregam ali os seus preconceitos, as suas bases de formação, a sua cultura, tudo aquilo que ela teve acesso, mas o que a gente espera é que ela tenha uma ética profissional que permita que ela apresente ao usuário aquilo de que ele necessita. Diga, Ana, pode Eu acho que é mais ligar. fácil a gente tentar garantir a presença da imparcialidade, né? Ou seja, você tentar englobar ou não fazer distinção, não vou incluir tal obra, né, como você disse, de tal autor por determinado contexto. Então é mais fácil a gente garantir, tentar pelo menos garantir a questão da imparcialidade do que da neutralidade, porque a neutralidade, quando, por exemplo, o bibliotecário, ele vai fazer ali um, uma listagem, né, bibliográfica, né, uma seleção de acervos, por mais que ele tenha, ele tenha as áreas que tem que englobar, eu acredito que ele vai também, dentro desse acervo, colocar obras do seu conhecimento, ou que já teve uma vivência, uma obra preferida, que ele vai, talvez, ali colocar junto. Então, acho que nesse caso, a neutralidade não fica de lado totalmente. Entendi. Gostei desse posicionamento que você trouxe, vou juntar com o que a Mayara falou aqui, que com essa livre manifestação do pensamento é muito difícil não ter um juízo de valor em certas informações. Ainda precisa aprender a ser neutro e imparcial. A questão é, quando eu estou falando aqui de neutralidade, que é uma indagação, né, a vocês,
de maneira nenhuma a gente pode não fazer juízo de valor, porque se a gente tem um compromisso ético com a verdade, por exemplo, e em disseminar informações, checando as fontes, a gente não pode disseminar ou entregar para um usuário que chega para fazer uma pesquisa informações que a gente sabe que são informações falsas, né? Então a gente precisa fazer um juízo de valor em relação àquilo, e a gente só vai conseguir julgar aquela informação se nós conhecermos os princípios de avaliação de fontes de informação, né? Porque são eles que vão nos auxiliar, obviamente, com todo o nosso repertório científico, acadêmico, mas também o nosso repertório de vivências, né? Que vão nos mostrar o caminho daquilo que é verdadeiro ou falso, enfim, e isso vai nos ajudar a disseminar informações qualificadas para o usuário, porque o nosso compromisso é com a qualidade da informação que é repassada, né? Então, é desejável que a gente tenha neutralidade, gente. Neutralidade é um conceito tão perigoso, complicado, que é aquela coisa assim. Você tem um casal de amigos, né? Os dois são seus amigos. E aí você descobre, porque a sua amiga te conta, que ele bate nela. E aí você fala assim, mas eu vou ser neutra nessa história, porque eu sou amiga dos dois, o que é que eu vou fazer, né? Não dá para a gente ter neutralidade diante do absurdo, diante daquilo que é inadmissível, que é inaceitável. É nesse contexto que eu estou mostrando, ou tentando mostrar aqui para vocês, esse conceito de neutralidade, né? Porque a gente não pode ser neutro. As pessoas que se dizem neutras, eu não sou nem de esquerda nem de direita, eu não sou contra nem a favor, elas são muito perigosas. Porque, primeiro, elas são facilmente manipuláveis, né? Segundo, que quando a gente não toma partido de nada, a gente enfraquece a vida em sociedade, porque a gente assiste os acontecimentos e acha que nada daquilo nos diz respeito. Então é assim, não é comigo, não me afeta, não está aqui na minha casa, então eu não tenho que me movimentar, eu não preciso fazer nenhum esforço, eu não preciso fazer absolutamente nada, porque não chegou até mim, não é da minha alçada. Né? Então, é por isso que a gente tem que tomar cuidado. Então, eu vou insistir que o nosso compromisso é com a ética e com a verdade. Na prática, isso daí é bem complicado. Atuo em biblioteca, a Ana Ludmila falando, chegou muitos livros de magia negra, ficaram lá, e agora que sabemos como catalogar e lidar com esse tipo de livro, diverso dos comuns. Sim, porque os livros chegaram e vocês não sabiam como disponibilizar, né, esse acervo. Ele precisa ser incluído, né, assim, de acordo com o público. Esse tipo de acervo, ele é adequado ao público da sua biblioteca? Essa é uma pergunta que a gente que vai trabalhar com mediação da informação precisa fazer. Né? Eu só tenho crianças na minha biblioteca, mas eu tenho uma coleção da Mônica Jovem. Não pode, gente. A gente visita muitas bibliotecas, né, por causa dos estágios, e aí eu lembro de um caso na biblioteca do CEPAI, que é o Colégio de Aplicação da UFG, que o bibliotecário comentou que as crianças querem pegar escondido, né, ler escondido dentro da biblioteca, e eles não permitem. E aí os adolescentes também, que já têm a permissão para ler, tem que ler na biblioteca, porque eles não podem de maneira nenhuma chegar com aquele material em casa, porque eles podem sofrer retaliações, inclusive violências, né? Então, assim, é papel da biblioteca ter esse material, porque ali aquele colégio atende do ensino fundamental 1 e 2 até o ensino médio, é adequado. Mas o bibliotecário é que vai ter que atuar ali dizendo, olha, crianças não pegam esse material, porque não é adequado para aquela faixa etária. Adolescentes podem pegar o material, podem ler na biblioteca, para levar para casa, se vai ter alguma barreira ali com a família, ele vai ter que ler ali dentro, né? Mas não é papel do bibliotecário impedir aquele adolescente de ler o material que ele deseja. Falar, não, se sua família deixa, eu também não vou deixar. Não é papel do bibliotecário. Depois, o bibliotecário pode lidar com intervenções familiares, que aí é um outro caso, uma biblioteca particular, que a bibliotecária recebeu
uma carta dos pais esculachando porque ela deixou a criança ler Mafalda, eu acho, assim, que é uma personagem super crítica politicamente, né? Quem já leu Mafalda sabe. Ela faz as críticas sociais ali da forma infantil dela, né? Junto com os outros personagens. E ele achou um absurdo que a criança tivesse tido acesso àquilo na biblioteca. Então, são questões que os profissionais terão que lidar, né? Mas não é nosso papel impedir que aquele acervo exista ali dentro, porque o usuário tem o direito de escolher aquilo que ele vai ler, né? Então, é nosso papel, ao selecionar um acervo, pensar nisso, esse acervo é adequado, né? Aquela faixa etária, aquele nível de leitura, porque hoje em dia a gente não trabalha com classificação indicativa tratando-se de livros apenas com a questão da faixa etária. A gente trabalha também com o nível de leitura. Se aquele leitor está num nível intermediário, avançado, iniciante, então qual que é a literatura mais adequada a ele? Obviamente, considerando todos os aspectos, né? Uma literatura que vai tratar de sexo ou de temáticas que não dizem respeito àquela faixa etária, obviamente, ainda que aquele seja um leitor avançado, eu vou dar acesso a ele esses materiais? Não vou, né? Porque tem essa outra questão, esse outro fator que precisa ser considerado. Mas há muitas crianças que já estão com um nível de leitura mais avançado e que você pode ofertar livros que sejam mais complexos, né? Assim, com uma linguagem mais rebuscada, né, com um tema discutido ali de uma forma mais profunda, porque ela dá conta de interpretar e de compreender, tá? Aí aqui, deixa eu ver, colocamos como livros raros, pois atendemos a muitas crianças e jovens, mas caso a pessoa vá pesquisar sobre isso em específico, daremos o acesso a essa informação. Isso é muito importante. A forma como você vai indexar o material é identificar os assuntos, porque, as pessoas têm curiosidade, né? E é muito importante que elas consigam encontrar material que auxiliem, né, nesse exercício da criatividade, né? Que elas possam sanar aquela curiosidade e imaginar outras possibilidades. Pode falar, Ana, você que está com a mão levantada. Como eu não trabalho em biblioteca, aí eu fiquei curiosa, por exemplo, no caso do gibi aí, da Mônica Adolescente, né? E seja uma biblioteca municipal, um exemplo. Como que faz essa restrição de acesso? Existe um ambiente em que esses livros ficam em uma sala reservada, por faixa etária, o acesso, como que Eles se dá? ficam, por exemplo, na Gibiteca Jorge... Você é daqui de Goiânia? Não, sou de Barra do Garças. Ah, uma pena, mas quando você vier aqui, não deixe de fazer um tour pelas bibliotecas. Na Biblioteca Pio Vargas, que é a biblioteca pública, lá é um complexo, né? O Complexo Marieta, que tem a Gibiteca Jorge Braga, que foi o Jorge Braga, que inclusive faleceu esse ano, né? Que doou o acervo, e por isso ele é cartunista, era cartunista, né? Então leva o nome dele. E os gibis da Turma da Mônica Jovem, por exemplo, eles ficam no alto. Ele está na última prateleira. Você já vai criando estratégias. Eu levo meus filhos, que são crianças, muito lá, e aí minha filha sempre fica me perguntando, ela tem 9 anos, que dia que você vai me deixar ler a Turma da Mônica Jovem? Eu falei, o dia que você tiver 13 anos. Enquanto isso, você vai ler os gibis que estão nas prateleiras mais baixas, né? Que é uma das formas de você conseguir ter um controle do acesso em relação àquele acervo. E aí também os bibliotecários têm que ficar muito atentos, porque a criança pode tentar, né, colocar um banquinho ali para driblar o sistema e conseguir alcançar aquele material, mas a intenção é que esses materiais fiquem de uma forma ou guardados, né, assim, com acesso mais restrito, ou em prateleiras mais altas que as crianças não possam alcançar. Gente, quando vocês estiverem trabalhando em biblioteca, vocês vão ver de tudo. No dia que eu levei a minha turma presencial no CEPAI, tinha gente namorando, né, nas prateleiras lá do fundo. Depois disso, eles tiveram que colocar a câmera na biblioteca, né? Porque a biblioteca é lugar que tudo pode acontecer
acontecer. Então, vai ter gente que vai tentar burlar o sistema, né? Você tem um amigo de uma outra série que é mais velho, ele pega o livro falando que é para ele, e aí na hora do recreio ele vai lá e te empresta, e você vai conseguir ler. A gente não consegue, de todas as formas, impedir alguém de ler aquilo que ela deseja, né? Porque o desejo pela leitura, ele é muito forte, ele é persistente. Então, há crianças que vão driblar aí o sistema para conseguir ter acesso e contato com aquilo que elas desejam, mas o nosso papel é tentar ali, né, driblar o máximo possível para que cada faixa etária tenha contato com aquilo que é pertinente à sua idade. Seguindo, o que seria o conceito pedagógico da mediação? Vamos entender a biblioteconomia, né? De novo, aquilo que eu falei na primeira aula, que a biblioteconomia na qual eu acredito é uma biblioteconomia social, que está interessada em oferecer ferramentas, estratégias, formação, educação para as pessoas, a fim de que elas consigam lidar com a informação, fazendo com que essa informação seja internalizada, transformada em conhecimento e passível de ser utilizada no seu cotidiano, né? Então, entendendo a biblioteconomia dessa maneira, existe aí uma aproximação muito grande com a educação, né? Então, o que seria esse conceito que eu estou aqui trazendo como pedagógico da mediação? Aí a Ana Ludmila colocou: interagir sobre o conteúdo do livro, orientar com embasamento teórico. Vamos pensar nas crianças quando elas estão aprendendo alguma coisa, né? Como é que as crianças aprendem? Principalmente pela observação. Então, a gente sabe, né, quem estuda essa parte pedagógica, que, por exemplo, se você não conversa com um bebê, ele não vai falar. Se ele estiver num ambiente em que ninguém fale com ele, ele vai ter muita dificuldade com a fala, porque ele aprende através dessas interferências externas, né, do ambiente. Então, na relação com o outro, pela observação, pela imitação. Então, por que a gente tem tantas diferenças na sociedade em termos comportamentais, por exemplo? Porque cada criança ali, dentro do seu contexto familiar, foi absorvendo, né, recebendo ali modos de comportamento distintos, né? Então, o conceito pedagógico da mediação seria nós pensarmos estratégias baseadas na educação para fazer essa mediação da informação com o usuário, né? Para que a gente consiga pessoas, né, por meio aí do letramento informacional, né, da aquisição de várias habilidades, consigam lidar com a informação de uma maneira mais fácil. Para isso, gente, nós precisamos formar pessoas leitoras. Então, esse é um conceito que precisa ter uma aproximação com a leitura, especialmente a leitura de literatura. E aí, por que a leitura de literatura? Porque essa é uma leitura, né, que por conta dos livros infantis terem uma relação indissociável entre texto e imagem, que permite que as crianças adquiram repertório não apenas de linguagem, mas imagético, consigam exercer a criatividade, né, pensar de uma forma mais lúdica, né? Então, as histórias contidas num livro literário infantil, elas têm essa possibilidade de formar os leitores desde a mais tenra idade, né? Então, por isso que a gente precisa investir tanto nessa aproximação da educação com a biblioteconomia, porque para a gente falar de formação
das pessoas para o uso ético da informação, uso cidadão, né, essa informação para o exercício da cidadania, a gente precisa primeiro falar de formação de leitores, né? Porque se as pessoas não lerem, elas vão ter cada vez mais dificuldade de desenvolver o pensamento crítico. Né? Então, a gente fala muito de pensamento crítico hoje, é preciso fazer isso para que as pessoas exerçam pensamento crítico. Mas como é que faz para pensar criticamente, né? Como é que a gente consegue, de uma forma mais pragmática, permitir às pessoas pensar criticamente, apresentando a elas pensamentos divergentes, possibilidades distintas, mundos outros. A literatura infantil faz isso. Ela apresenta para a criança, e aí eu quero reforçar que não apenas para crianças, né? Porque é uma literatura que cativa a todas as pessoas, inclusive os adultos, justamente por essa possibilidade imaginativa, criativa, de expansão dos nossos mundos, tá? Então, vamos dar continuidade. Eu estou aqui vendo, já são 7h40. Eu tinha, assim, uma programação para a aula terminar 8 horas, e a pessoa fala, e ainda não saiu nem das perguntas, meu Deus. O acesso à informação é um direito do cidadão e um dever do Estado. Como os bibliotecários podem garantir o cumprimento desse direito? Como, gente? Já que é um direito nosso, né? De cada um dos cidadãos, e é um dever do Estado, inclusive com a Lei de Acesso à Informação, né? Que é um marco aí que a gente tem em relação à garantia desse direito, mas como é que nós, bibliotecários, podemos garantir o cumprimento desse direito? Não era melhor vocês ligarem o microfone? Projetos de extensão, né? Seria uma maneira, os projetos que a gente faz dentro da universidade. A extensão universitária, ela tem como propósito trazer a comunidade externa, né, para dentro da universidade. Então, seria uma forma, né, da gente disponibilizar aquele conhecimento que está ali, muito acadêmico, muito científico, de uma forma mais acessível e, ao mesmo tempo, aprendendo com a comunidade, porque a intenção dos projetos de extensão não é parecer que a universidade tem o conhecimento e está acima de tudo e todos, e olha como a universidade está levando esse conhecimento às pessoas que nada sabem, né? Essa é uma ideia muito daquele conhecimento muito elitizado, né? Burguês, enfim, que não é aquilo que a universidade representa. Então, é uma forma, os projetos de extensão, da gente aprender com a comunidade aquilo que ela sabe, né? Ser um aprendizado mútuo, né? Uma troca. É uma maneira. Projetos culturais de estímulo à leitura, mas também defesa, gente, das bibliotecas, né? A gente precisa. Eu li um texto, vou até colocar o link dele aqui depois para vocês, que foi uma bibliotecária de referência, né, lá da Biblioteca Central, que é a Rose, que me encaminhou de um bibliotecário que sempre tem publicado suas reflexões no jornal da USP, Leonardo, não vou me lembrar agora o sobrenome, mas falando que os bibliotecários têm obrigação de incitar o desejo pela leitura e pelas bibliotecas nas outras pessoas, né? Que essa é uma das nossas funções, né? Será que a gente está conseguindo isso? Fazer com que as pessoas no nosso entorno, na nossa comunidade, desejem que as bibliotecas existam, porque se a gente não tiver aliados, vai ser uma luta tão solitária, gente, tão vazia. Eu sempre que a gente recebe alguma homenagem, né, ou um colega recebe, a gente vai lá na Câmara dos Vereadores, por exemplo, e as pessoas falam e falam, tanto que a leitura é importante, os livros, as bibliotecas. Aí você sai de lá e não tem uma medida concreta, sabe por quê? Porque é um bando de gente falando para os próprios pares. Não tem ninguém ali que não saiba dessa importância. Então, você fica com uma sensação de que, gente, nós viemos aqui para ser homenageados, diante de outras pessoas que entendem tanto quanto nós da importância da leitura, da literatura, das bibliotecas, e daí a gente precisa estar falando, a gente precisa falar, né, para não usar, eu usei aqui no gerúndio, né, o verbo
porque é uma ideia mesmo de ser recorrente, mas a gente precisa falar de forma recorrente para as pessoas que não estão nesse universo da importância dele. A gente precisa criar o desejo por bibliotecas, por livros literários de qualidade, porque se a gente não fizer isso, nós vamos estar muito sozinhos. Fala, Nara, vem para a roda, por favor. Só uma observação do que a senhora falou em questão da Câmara, e eu trabalho lá dentro. Então, não é só no dia de homenagem do bibliotecário também, não. São de outras também, outras funções, como nutricionista. Eles falam coisas assim que você fica olhando assim, cara, o que ele está falando? A moça é formada, sem sentido nenhum. É o que mais acontece lá. Sim. E é isso, e ela vai lá para falar para outras pessoas que às vezes já sabem tanto quanto ela. A minha crítica é exatamente a isso. Eu quero falar para quem não sabe. Eu preciso que as pessoas que não sabem o que é uma biblioteca passem a saber. Eu preciso levar as pessoas a conhecer bibliotecas. E aí eu, no meu mundinho, no meu universo, fora da sala da universidade, o que eu faço? Eu pego as filhas e filhos dos meus amigos próximos e levo para todas as bibliotecas quando eu estou de férias, né? Porque esse já é um programa comum da vida dos meus filhos. Eles vão a bibliotecas toda semana. E a Bianca, minha filha do meio, ela foi sorteada no CEPAI esse ano, né? Então ela estuda no Colégio de Aplicação da UFG. E aí ela vai ter uma vida, né? Já tem, porque a mãe é bibliotecária, já tem acesso aos livros desde que nasceu, e aí tem uma biblioteca na escola, né? Uma biblioteca com um bibliotecário, que tem um acervo excelente, que tem projetos, né? Que tem ações. Então, a vida dela vai ser muito diferente da vida de outros estudantes de escola pública que estão em escolas que não têm biblioteca. Mas, como essa já é a realidade da minha família, e aí eu quero fazer um adendo aqui, para que vocês tenham conhecimento disso, leiam a última pesquisa Retratos da Leitura no Brasil, para vocês perceberem uma coisa: o acesso à leitura, aos livros, à biblioteca, ele não perpassa necessariamente pela classe. A gente pensa assim, mas claro que é muito mais fácil, né? Então, os filhos dos ricos ou das pessoas que têm algum acesso, a classe média ali, tem muito mais possibilidade de acesso. Eles têm possibilidade de acesso, mas isso não significa que eles acessem. Porque não basta que a pessoa tenha dinheiro, tenha poder, tenha status, esteja aí numa posição dentro da classe social mais privilegiada. A leitura não tem a ver com isso. Eu tenho amigos que trabalham, são pedagogos, trabalham em escolas de elite, e que falam que quando você pergunta para os alunos em sala de aula quantos livros ele tem em casa, tem um, tem dois, que foi aquele que a professora de literatura não comprar. Eles não têm acesso. Dentro de casa, isso não é comum. A leitura não é um valor. Então, ela não está atrelada necessariamente à classe social. E a pesquisa Retratos da Leitura do Brasil comprova isso, tá? Não é uma relação direta. Estou numa classe, tenho poder aquisitivo, necessariamente tenho acesso a livros, estimulo que os meus filhos cresçam nesse ambiente. Não é verdade. E eu, percebendo isso no meu entorno, comecei a levar os filhos dos meus amigos, né? Toda a programação de férias que eu vou fazer com os meninos envolve bibliotecas. E isso vai mudando a realidade dessas pessoas, porque aí agora, o que acontece? A gente empresta o nosso acervo para todo mundo, né? Aqui no meu prédio, as pessoas vão lendo. Quando a gente leva as crianças às bibliotecas, elas também podem pegar emprestado, e às vezes elas nem sabem. A gente montou, eu falo, né, do curso de biblioteconomia, uma biblioteca modelo no nosso sindicato, que é a do FG, que é uma biblioteca comunitária. Ela é aberta ao público. Qualquer pessoa pode ir lá pegar livro emprestado, um acervo riquíssimo de literatura infantil e juvenil, um ambiente físico maravilhoso, assim, que dá vontade de você ficar lá o dia inteiro deitada, só lendo, assim, né? Só não, né? Porque ler já é muita coisa. E está ainda muito restrito aos filhos dos afiliados, né? Aos netos. Eu vejo que eu estou sempre lá orientando estágio.
as crianças que chegam com seus avós ou com seus pais, e os nossos projetos de levar as crianças dos CMEs, né, que são os Centros Municipais de Educação Infantil, isso está fazendo a biblioteca ter visibilidade, mas ainda não alcançou, não furou essa bolha, né? Que todo mundo pode acessar essa biblioteca, as pessoas se sentem até intimidadas por conta da localização, enfim. Então, é uma obrigação nossa, como bibliotecários, despertar o desejo por livros, por bibliotecas. Fala, Nara. Em questão da parte que a professora falou, que quer levar o pessoal do CMEI, não sei se você conhece o Edivar Madureira, ele tem claro, um projeto... ele esteve lá, ele foi lá na biblioteca da ADUF. Eu trabalho com ele. Ai, que ótimo! Então, ele está com esse projeto Raízes nas escolas municipais. E a gente tinha falado de levar a biblioteca móvel, porque antigamente o SESI fazia. O SESI. Aí agora parou. O Edivar é super nosso parceiro. A gente tem levado, começamos a levar as crianças dos CMEs próximos, graças à parceria com ele. Ele é super, super parceiro nosso. Aí mas é isso. Quer fazer isso, porque tem muita criança que amava aquela biblioteca móvel. Entrava lá dentro, fazia só imaginar e fluir nos livros, em tudo. Então, a gente quer trazer isso de novo, porque as comunidades onde que eu moro, aqui no entorno de Goiânia, é muito complicado, não tem essa acessibilidade toda, porque a biblioteca da escola municipal não tem aqueles livros todos, são mais livros didáticos, de estudo, essas coisas. Sim. Isso é fundamental, Nara. A gente precisa ter bibliotecas nas regiões periféricas, porque se a gente for olhar, todas as bibliotecas públicas dessa cidade estão localizadas em regiões centrais. Então, a Marieta Teles está na Praça Universitária, Pio Vargas está na Praça Cívica, o Oscar Niemeyer está lá perto dos condomínios fechados de Goiânia, que é uma grande palhaçada, né? Assim, a obra arquitetônica linda, a biblioteca belíssima, porém numa localização que não atende às pessoas, né, da sociedade que deveriam também acessá-la. E se a gente não tiver bibliotecas nas periferias, a gente não vai levar o acesso à informação e ao conhecimento a todas as pessoas, né, de uma forma democrática, que é o que a gente espera. Então, uma das formas do bibliotecário garantir isso é lutar, gente. Brigar pela existência de bibliotecas. Eu falo sempre para os meus alunos, eles são sempre uma decepção. Vamos ver se essa turma aqui age de uma forma diferente. Eu falo, vocês vão lá nos perfis do Instagram dos vereadores que vocês elegeram, vai lá, fala com a Ava, né? Ava Santiago, quero mais biblioteca, vai lá no perfil do Edivar, e vai dos outros todos, porque esses que já são mais sensíveis, tipo o Edivar e a Ava, eles já estão envolvidos com essas políticas, né? O Fabrício Rosa, enfim, gente que está mais alinhado com esse nosso discurso aqui. Mas vai lá no perfil dos outros vereadores, pega uma lista, descobre, fica lá, atormentando. Queremos bibliotecas na região periférica, quero biblioteca na região sudoeste, quero biblioteca na região noroeste, enfim. Atormentem essas pessoas, porque são elas as responsáveis pela existência de políticas públicas. Se a gente não mobilizar a sociedade para isso, a gente não vai ter biblioteca, porque uma classe só não dá conta de garantir que essas bibliotecas passem a existir, né? Então, a gente não tem nem a educação toda do nosso lado, tá? Porque as próprias escolas, você cata uns 3 gatos pingados lá dentro que vai brigar junto com você pela existência de biblioteca na escola, porque eles nem tiveram uma formação que falasse para eles sobre a importância da biblioteca. Por que a biblioteca, professor, é sua aliada dentro do projeto pedagógico da escola, dentro da sua disciplina, dentro dos projetos que você desenvolve ao longo do ano. Então, a gente tem pouquíssimos braços, gente, para a gente apoiar assim, ó. Então, nós precisamos agir de forma a despertar o desejo perto da gente, nas pessoas ao nosso redor. Ainda tem isso, Sandra, mas existe salvação. Vamos começar pensando ali nas crianças, né? Mesmo as crianças que já estão sendo apresentadas indevidamente, né, às tecnologias e ao uso de telas ali muito precocemente,
Se você oferecer os livros como única estratégia para elas, elas vão assimilando aquele universo, elas vão se afeiçoando e, de repente, elas estão totalmente inseridas naquele meio. O que falta é acesso, né? Falta acesso aos livros, por isso que elas não sabem, né, se aquilo é bom, porque elas não têm acesso, elas têm acesso a celular. E aí não adianta a gente falar que é um problema para a infância, porque já é um problema para os adultos e para a nossa sociedade como um todo. As pessoas estão viciadas em celular. E ler não é simples. Gostar de ler, porque as pessoas falam, a gente precisa criar o hábito de leitura. Aí eu falo, gente, tão simples, é a mesma coisa que pegar uma escova de dente todo dia, ir lá no banheiro escovar o dente, como se fosse banal. Não é. Ler é uma coisa difícil, é um ato que exige concentração. Então, você imagina, fazer uma pessoa escolher ler por prazer, por fruição, ao invés de assistir um filme, ao invés de ver uma série, ao invés de escutar uma música, ao invés de dar uma corrida num parque, ao invés de jogar. Olha quantos estímulos a pessoa tem. Dentre esses todos, ela vai escolher justamente a leitura. Como que a gente faz para chegar nesse nível? E eu nem posso falar a meu respeito, porque eu sou leitora desde a infância. Eu tive esse acesso por ter minha mãe leitora a vida inteira, uma tia que é formada em literatura, que foi professora em universidade pública também, justamente na área de literatura infantil, que nos presenteava com livros a vida inteira e à medida que a gente foi crescendo. Então, eu cresci nesse ambiente. Minha escola tinha biblioteca, eu passava o recreio inteiro dentro da biblioteca. A minha competição era com a minha prima, que é um ano mais nova, de quem ia ler mais. A gente pegava aquelas fichas, né, que era tudo ficha impressa, para disputar quem lia mais no ano. Então, assim, eu vivi uma vida de acesso à literatura e eu falo, eu tenho um controle de uso de telas muito tranquilo na minha vida. Assim, eu desinstalo o Instagram, por exemplo, durante a semana do celular, só instalo de novo no fim de semana. Eu sempre tive essa relação, acho que muito pela biblioteconomia e por estudar essas questões de tecnologias de informação, que sempre para mim foi muito claro que os meus filhos não teriam acesso e que eu teria facilidade de lidar com isso justamente por conhecer os danos. Então, eu consegui me blindar. E eu leio, gente, um absurdo de literatura que não seja literatura técnica e científica. Assim. Eu anoto, né, faço um controle no meu bloco de notas no celular. Então, só no mês de agosto, eu li 4 livros literários. Né? Como que você faz isso, professora? Eu não mexo no celular. Eu vou onde eu vou, eu estou com o livro que eu estou lendo debaixo do braço, dentro da bolsa, na mochila. Quando eu deito para dormir, meu celular já está com a internet desligada há horas. Assim, eu costumo desligar ali 7 horas da noite. Teve um dia que eu desliguei antes das 7. O povo achou que eu tinha morrido, que eu já tinha deixado o celular no modo avião e fui viver minha vida cotidiana aqui com meus filhos e leio todos os dias à noite. Assim. Então, é um processo que requer vontade, assim, né? Disciplina. Se eu escolhi fazer com que o meu repertório aumente, né? Que eu descubra novas literaturas. Então, eu só estou lendo literatura escrita por mulheres, né? E aí vou nichando também. Agora eu vou ler literatura escrita por mulheres negras. E tenho feito isso para entender como é que essa literatura é constituída. Qual é a visão de mundo, né, dessas outras personagens criadas por mulheres negras que tiveram outras vivências diferentes da minha? É um compromisso que eu tenho comigo, em primeiro lugar, né, com a minha formação de repertório, mas também com a minha profissão. Então, se existe alguém aqui nessa sala hoje que pretende se formar em biblioteconomia e não é leitor, tem que acabar com isso agora. Não pode ter bibliotecário que não lê, gente. Tem os booktokers, isso mesmo, Francisco. E tem muitos alunos que começaram a ler, gente, porque seguem alguém lá no TikTok que faz recomendação de livro
e de uma forma tão entusiasmada que as pessoas começaram a ler. Não há demonização de tecnologia, né? Tecnologia é uma coisa absolutamente incrível, inclusive porque tecnologia não é só tecnologia de informação e comunicação, né? Enfim, tecnologia vem para melhorar as nossas vidas. O problema é o ser humano. Como quase tudo que há de problema na humanidade, problema somos nós mesmos, né? Então, a gente é facilmente atraído, né? O audiovisual, ele é muito impactante e a gente fica ali horas e horas e horas perdendo o nosso tempo muitas vezes, né? Às vezes sendo produtivos, adquirindo conhecimento, aprendendo coisas novas, mas muitas vezes simplesmente perdendo tempo. Então, é uma questão também de disciplina, né? Da gente, vou determinar um tempo para rolar meu feed ali do Instagram e vou colocar esse temporizador no próprio celular, porque existe aplicativo para isso, né? Então, quando a gente internaliza que essa é uma condição sine qua non, né? Que é sem a qual não é possível, é isso, assim, indispensável para a nossa profissão, a gente vai ter que arrumar um lugar na agenda. Não vai ter como fugir disso, assim. Como é que você vai constituir um acervo? Eu sempre fico pensando assim, o bibliotecário vai lá, caiu numa biblioteca escolar. Como que ele vai selecionar um acervo se ele não lê? Ele não sabe quais são os autores relevantes no Brasil e no mundo de literatura infantil, os ilustradores premiados, né? Ele não sabe como que ele vai fazer a seleção dessas obras, gente. É uma tragédia. A gente precisa ler, a gente precisa ter interesse. Eu preciso me interessar pelo que a geração atual está assistindo. Eu preciso me interessar pelas músicas que eles estão ouvindo. Eu preciso me interessar por aquelas pessoas que eles se interessam no TikTok, no Instagram, nem que seja para eu ir lá ver e falar socorro! Até para eu poder ter uma forma de puxar uma conversa com essa pessoa e falar, olha, e essa pessoa aqui que você segue, você não acha que esse comportamento é um pouco assim politicamente incorreto, ou muito voltado para o consumo? Você acha que mesmo que isso aí que ela vende, essa ostentação toda, é passível de ser conquistado por todas as pessoas assim da sua classe social? Sabe, a gente vai puxando as conversas se a gente souber daquele universo. Então, assim, não tem nenhum mérito da gente falar assim, eu não estou lá, eu não vejo essas coisas, Deus me livre de saber quem é Virgínia, quem é, sei lá, quem, fala alguém aí, gente, que é tão conhecido assim, Deus me livre de não saber, eu preciso saber, eu não sigo a Virgínia, e isso não me isenta da possibilidade de conhecê-la e de saber o que ela faz, e de ir lá de vez em quando para ver as barbaridades que ela está falando, para eu poder saber em que sociedade é essa que eu estou vivendo. É um erro eu não conhecer a Virgínia, né? A gente não pode usar isso como mérito. Ai, sou tão intelectualizada a ponto de não saber o que é de popular no meu país. Errado, erradíssimo. A gente precisa saber o que é popular, sim. É assim que a gente vai adquirir repertório para chegar às pessoas. Fala, Lorena. Professora, eu acho interessante o que você está dizendo, porque se a gente faz esse contexto com o que é popular, a gente atrai as pessoas. E eu participo de uma comunidade de evento de escritores e eu estou a cada momento inventando ideias para trazer eles para lerem os livros. Então, sim, isso faz com que eu tenha mais criatividade, evento de caça-palavras, evento de descobrir palavras novas. É uma coisa que a gente tem que trazer para a sociedade, não só como meio que demonizar a computação, para eles se unirem, os dois, e formar uma nova sociedade. Com certeza, Lorena, muito bom fazer isso. O popular, gente, ele aproxima realmente as pessoas, né? Eu, de novo, né? Vamos voltar aqui na minha perspectiva, da minha história, né? Na minha retrospectiva de vida. Eu só cheguei hoje para falar para vocês assim, o meu escritor preferido é Machado de Assis. Eu li quase a obra toda.
porque eu sou uma leitora assídua desde que eu me entendo por leitora. E eu amo Machado de Assis, assim. E é uma literatura que eu estou sempre revisitando, eu não consigo ficar, estou sempre relendo determinados livros dele, porque eu acho ele fantástico. Mas a gente pega a geração hoje de adolescentes, porque a gente começa a ler Machado de Assis ali, né, no ensino médio, porque vai cair no vestibular, no Enem. E aí eu fico pensando, esse povo que não leu nada, que chegou até o ensino médio sem acesso à leitura, como é que essa pessoa entende a linguagem do Machado de Assis? Como que a gente vai ofertar esse tipo de literatura como sendo a porta de entrada para uma pessoa que não tem base? Eu vim lendo diários de Ana e Pedro, diário de Pedro Médio e Rita Doce, toda aquela coleção do Pedro Bandeira, A Droga da Obediência, sei lá mais o quê. Você vai lendo tudo aquilo que dá fundamentação, sustentação, base para você entrar em José de Alencar, em Machado de Assis, em Álvares de Azevedo, em outros autores fundamentais para a nossa literatura. Mas isso é construção, isso é processo formativo. Não é uma coisa que a pessoa foi iluminada e foi capaz de entender toda a obra de Machado. Não tem como. Isso, inclusive, é a gente ter uma visão muito elitista, acadêmica, do que é a literatura, que realmente importa, que tem valor. A gente precisa saber o que é de qualidade a partir de determinados critérios, sim. Isso não quer dizer que a gente não deve estabelecer quais são as literaturas que podem ser mais interessantes para um leitor iniciante. E esse leitor iniciante, ele pode ser um leitor iniciante aos 20, aos 30, aos 40 anos, gente, aos 50. A gente vive numa sociedade analfabeta. As pessoas têm a oportunidade de aprender a ler hoje, aos 50, 60 anos. Então, quando a gente fala de leitor iniciante, eu não estou falando da criança de 2 anos, que está tendo acesso ali ao livro de borracha, o livro de pano, que ela pode comer, o livro que pode levar para banheiro. Não estou falando disso. Estou falando do leitor iniciante que está tendo ali, na idade atual, o seu primeiro encontro com a literatura. Como é que a gente traz essa pessoa? Isso é mediação. Isso é a gente captar a essência do que é o cerne da nossa profissão, que é mediar. Se a gente pudesse, assim, resumir, né, em uma palavra, que é a profissão de bibliotecário, mediar. Porque a gente faz isso escolhendo acervo, a gente faz isso escolhendo sistema de classificação, de catalogação, a gente faz isso escolhendo mobiliário para a nossa biblioteca, a gente faz isso escolhendo sistema. Tudo que a gente faz passa pela mediação. E a essência é essa. Eu compreender as necessidades do meu usuário e conseguir fornecer a informação mais adequada. Ana levantou as mãos. Diga. Então, Lívia, como eu não trabalho, né, no ambiente de biblioteca, eu tenho algumas dúvidas, por exemplo, como fica a autonomia do bibliotecário na escolha de seleção de acervos. Eu penso que em algumas bibliotecas, talvez ele tenha mais facilidade de ter essa autonomia, desenvolver essa autonomia. Mas, por exemplo, numa biblioteca universitária, ali eu não sei como que o bibliotecário vai fazer essa escolha. Você tem diversas áreas que é bem distinta da área de formação do bibliotecário, exatas, a área de engenharias, enfim. E nesse caso, os PPCs dos cursos, né, tem que contemplar as bibliografias ali, que vai ser as de referência, as principais, as secundárias. Então, nesse caso, eu não vejo, né, pode me corrigir, tanta autonomia do bibliotecário nesse sentido, porque essas obras já são direcionadas pelo próprio PPC. Sim. Tem casos, Ana, que a gente realmente não vai ter essa autonomia.
porque a política de seleção e desenvolvimento de acervo de cada instituição vai seguir as suas diretrizes. Então, na política do CIB-UFG, por exemplo, é exatamente assim. Os cursos, né, por meio dos seus PPCs, mandam a lista de referências, né, que a gente vai atualizando à medida também que os PPCs são reformulados. E aí a biblioteca, quando tem recurso, porque ficou 10 anos sem recurso, aí o recurso veio em 2023, novamente apenas para aqueles cursos que estavam passando pelo recredenciamento do MEC, né? Que tem essa prioridade também para a compra de acervo, de acordo com quem está passando pela visita. Então, quando tem recurso, aí os bibliotecários vão comprar aqueles materiais. Mas onde é que está a atuação do bibliotecário ali? Aquele livro não existe mais. Ele está esgotado, já tentamos contato com a editora, não vai ter... Beleza, tem a possibilidade dele ser substituído por outro, fazer um levantamento bibliográfico, enviar para o professor da disciplina, falar, olha, a gente encontrou esses outros materiais, você conhece? Às vezes o professor nem conhece, né? Esse é o nosso trabalho, né? De também fazer essa pesquisa. E dentro ainda da biblioteca universitária, o bibliotecário tem uma autonomia para aquisição, quando há recurso, do acervo literário. A Biblioteca Central da UFG, por exemplo, ela tem um vasto acervo de literatura e que eles compram geralmente com dinheiro de multa, porque os usuários sugerem, né? A gente quer ler tal livro e não tem no acervo, a biblioteca compra. Ou já antecipa pensando, esses materiais aqui são aqueles que a gente está observando que vão ter mais demandas, né? Vamos comprar esse acervo, essa coleção para ter na biblioteca. Então, nesse sentido, na biblioteca universitária teria esse tipo de autonomia. Nas bibliotecas escolares de instituições públicas tem pouca autonomia porque geralmente vem dos programas do governo, né? No governo atual é o PNLL, que é o Programa Nacional do Livro e da Leitura, que manda as listas e aí as bibliotecárias, né, ou professoras, né, que na biblioteca escolar, de escola pública, nem sempre a gente tem esse papel, vão selecionar, dentre aqueles títulos, aqueles que gostariam de receber, né? Então, tem essa autonomia ali, porque eles mandam os catálogos. E aí, os bibliotecários vão selecionar, e para isso precisa ter conhecimento, né? De quem é meu usuário, qual é a faixa etária, para eu poder fazer uma seleção mais adequada. Em bibliotecas de instituições privadas, você pode utilizar outros instrumentos, né? Vou lá no site da Finilige, que é a Fundação Nacional do Livro Infantil e Juvenil, e vamos ver quais foram os altamente recomendáveis dos últimos anos, e vamos tentar, então, comprar esses livros de acordo com o perfil do usuário que a gente tem, se tiver recurso. Então, a questão é essa, às vezes a gente não tem tanta autonomia mesmo, mas é muito importante que a gente faça um trabalho de identificação de demandas. Na biblioteca da ADUFG, por exemplo, que é essa que eu falei, que a gente constituiu ali no sindicato, eu estou como estagiária lá, eu sempre converso com a bibliotecária sobre isso. Quais são os acervos, os livros mais demandados que vocês não têm? E aí ela fez um levantamento para passar para a direção, porque o que a gente entendeu? Como o acervo de lá, ele é todo advindo do fato da Graça, que é uma professora do curso presencial, ser votante da Finilige, ela recebe toda a produção editorial para crianças publicada no Brasil daquele ano e avalia, e junto com os outros votantes, né, depois faz essa avaliação junto às avaliações individuais para premiar os livros que depois vão compor essa lista dos ARs, né? Esse acervo que a Graça recebe é ele que constitui as nossas duas bibliotecas, a Biblioteca do Libres, que fica na FIC, e agora essa biblioteca da ADUF. Então, a ADUF ainda não se predispôs a comprar livro, né? Porque a gente colocou lá os livros que foram recebidos ao longo de tantos anos, mais de 30 anos que a Graça é votante. Só que cabe à bibliotecária ficar parada e falar, não, tem aluno, tem usuário vindo aqui frequentemente pedindo, a gente quer Harry Potter, não tem um livro do Harry Potter, a gente quer gibi, não tem. É pertinente que a bibliotecária fale para esses usuários, você não posso fazer nada.
porque aqui o acervo é o acervo da Finilige, vai explicar para o usuário que nem sabe o que é a fundação, de onde é que vem o acervo. Não, o papel dela é incomodar a direção da ADUF, falando, olha, quantas vezes as pessoas vieram aqui procurando esse material? Só nessa semana, 50 vezes. Então, eu acho que está na hora da gente começar a comprar esses materiais, vamos fazer aqui uma ordem de prioridade, porque existe uma demanda que não está sendo satisfeita. Esses são os bons profissionais, porque tem profissional que vai simplesmente falar, não tem jeito. Então, você vai procurar em outra biblioteca e não vai resolver seu problema. Espero que vocês não sejam esse tipo de profissional, que vocês briguem e que façam relatórios e que se a gente precisa provar, a gente por meio de dados, olha só, tá? Estão aqui os dados, isso aqui traria mais gente para a biblioteca, portanto, mais visibilidade, não é isso que vocês querem, é isso que vocês estão interessados? Então, tá, estão aqui, ó, os dados mostrando que há uma demanda. Trabalhem sempre com dados. Meu Deus, eu vou terminar a aula assim, porque eu acho que eu já expliquei toda a mediação conversando com você sobre isso. O resto, gente, é conceito. Os conceitos estão nos textos. Então, aqui eu trago um conceito de mediação da informação que está lá no texto que fala sobre a universidade, né, as bibliotecas universitárias como mediadoras da informação, que vocês podem consultar lá. Os tipos de mediação também estão nos textos, basta que vocês leiam, que eu tenho certeza que vocês vão compreender, porque a gente já falou aqui, falamos de mediação pedagógica, falamos da necessidade de conhecer o usuário, né? Dessa oferta do serviço de referência, que são essas atividades que visam a capacitação e a autonomia do usuário para que ele consiga usar a informação de uma forma ética, né? Sem incorrer em plágio, mas sem também disseminar notícias falsas. Os conceitos relacionados à atividade de mediação, que isso é uma coisa que vocês vão ver ao longo do curso inteiro. Gestão da informação depende de mediação da informação, né? Se eu estou num contexto institucional, organizacional, quem é que vai recuperar as informações que vão servir para a tomada de decisão estratégica? Somos nós. Fazendo o quê? Mediando, conhecendo, tanto o usuário quanto o tipo de informação. O conceito de competência em informação, para que as pessoas se tornem competentes em informação e consigam buscar, localizar, selecionar as fontes, as informações mais relevantes, elas precisam ser competentes em informação. Como é que nós vamos chegar nesse lugar? Bibliotecários trabalhando de forma educativa nas escolas, nas organizações, porque processo educacional não é competência apenas de escola. A gente pode educar as pessoas para o uso da informação em diferentes contextos, inclusive organizacionais. Letramento informacional, que é a base para a competência em informação, é uma atividade de mediação. Os serviços e produtos de informação ofertados pelas bibliotecas, eles mediam, né, a informação. Então, quanto mais a gente elabora serviços que tragam os usuários para a biblioteca, a gente faz uma contação de história, mas a partir daquilo faz uma colagem, ou faz um desenho, ou vamos reformular o final, deixar que as crianças criem as próprias histórias. Esses serviços também estão fazendo a mediação entre a criança, entre o leitor e o livro e a leitura. Marketing da informação, tecnologia da informação, todas as vezes que a gente escolhe um sistema e pensa se ele é mais de mais fácil uso, né? Que é aquilo que dentro da nossa área nós vamos chamar de usabilidade. Eu estou fazendo a mediação, estou pensando que cada conteúdo ali dentro da arquitetura de um site vai mediar a informação para o usuário, portanto, precisa ser intuitivo, diz respeito à mediação. Organização da informação, que nós falamos lá no início da aula, os processos de tratamento, né, de catalogação, de classificação, de indexação, envolvem mediação também. Então, é importante que vocês tenham isso em mente. Aqui alguns benefícios da mediação, né, que pode possibilitar a geração de novos conhecimentos, se uma pessoa receber a informação adequada para ela naquele momento, né, para desenvolver as atividades que ela precisa. O auxílio na tomada de decisão, então,
a Nara colocou aqui, que trabalha lá com o Edivar, né? É uma pessoa, um vereador, vocês imaginam tanto que essa pessoa precisa de informação, né? Quem é que auxilia a tomada de decisão ali? Por que ele vai fazer esse projeto e não esse? Quais são os fatores envolvidos ali? A mediação, quando coordenada, quando bem estruturada, auxilia na tomada de decisão, que é a gestão da informação. E também na emancipação dos sujeitos, né? Se a gente quer uma sociedade mais democrática, que as pessoas consigam ter acesso, que elas possam ser alfabetizadas, gente, que tudo isso aqui que eu estou falando, qual que é a base? Alfabetização e letramento. Sem saber ler e escrever, a gente não alcança nada disso aqui. Isso aqui, tudo que eu falei, do primeiro segundo até agora, é apenas ilusão e fantasia. Sujeitos verdadeiramente emancipados precisam saber ler e escrever, de forma que eles saibam interpretar um texto. Essa é uma condição básica para a gente falar de tudo isso que nós estamos falando aqui. E é um direito que precisa ser garantido. Aqui eu já falei sobre o processo de mediação, vou disponibilizar os slides para vocês, né? Essa democracia... faltou um R aqui em informação, vou ter que corrigir o slide antes de mandar. Se esse direito está sendo garantido, né, do acesso à informação, depois entrem lá, eu deixei isso como uma referência, eu acho, para vocês entrarem no Comitê Gestor da Internet no Brasil, o site do CGI, e verificar as pesquisas mais atuais, a TICs, domicílios. Eles atualizam essa pesquisa, não sei se é a cada 2 anos, para mostrar quantas pessoas têm acesso à internet no Brasil. A gente pensa que todo mundo tem acesso, porque a gente acha que assim, resolveu com o acesso à internet. Então, todo mundo tem acesso à informação. A gente está muito enganado. Como o brasileiro é campeão em acesso a redes sociais, a gente acha que esse é o dado do acesso à internet no Brasil. Não se engane. Verifiquem lá no site do CGI qual é o dado atual, porque eu não verifiquei o mais atual, mas a gente tinha cerca de 40% da população sem acesso à internet. Numa das últimas pesquisas que eu li, precisamos ver a TICs domicílios mais atual para saber se esse ainda é o número, se ele diminuiu, enfim. Porque para a gente ter uma democracia da informação, a gente precisa possibilitar o acesso primeiro à leitura e à escrita, depois o acesso a bibliotecas, depois o acesso a tecnologias, obviamente, porque a tecnologia medeia, né, quase tudo que a gente acessa em matéria de informação. Aqui, mais uma reflexão que eu proponho, mas que vocês vão ficar com ela, porque nós não vamos ter condições de discutir isso aqui. Mas que eu proponho que vocês pensem o seguinte: ao tomar decisões em um sistema de informação, e quando eu falo sistema de informação, eu estou falando de bibliotecas, de centros de documentação, de sistemas automatizados, enfim, tudo aquilo que agrega informação num sistema, que envolve pessoas, que envolve recursos, que envolve usuários, que envolve materiais, enfim. Há que se ter cuidado em relação aos propósitos. Disponibilizo aquilo que é necessário ao usuário ou que é necessário para manter o status quo, o controle, a norma vigente. A gente termina a aula voltando àquele princípio que eu falei lá no início, da ética, né? Somos éticos, né, naquilo que fazemos, na nossa profissão, ou estou apenas oferecendo aquilo que permite que o status quo permaneça, né? Que não tem incômodo, né? Que não tem discussão, que não tem visões distintas, disparidades ali, conflitos, né? A gente precisa sempre pensar sobre isso, porque a gente tem nas mãos, gente, algo que é valiosíssimo. Conhecimento é poder. Quanto mais as pessoas tiverem acesso, mais elas terão condições de pensar criticamente, de questionar a própria realidade e de agir em prol disso que a gente almeja, que é uma sociedade mais democrática e justa. Então, nós temos um papel fundamental nisso, já que estamos atuando com mediação. Eu vou deixar aqui essa atividade
para vocês fazerem num outro momento, né? De novo, não é avaliativa, são atividades para vocês refletirem, porque ela vai ajudá-los e ajudá-las a pensar na proposta que vocês farão lá no projeto. Se vocês conseguirem pensar em 3 situações nas quais o bibliotecário atua como mediador da informação e descreverem como essa mediação é realizada, quais são os recursos necessários, quais são os benefícios para o usuário, vocês vão conseguir ter ideias para aplicar a atividade de vocês. Esse aqui é um exercício para isso. Porque às vezes vocês estão pensando assim, coisas mirabolantes. Aí quando vocês conseguirem pensar, nossa, o bibliotecário faz isso, eu posso fazer isso também. E eu não preciso fazer isso no nível macro, porque eu ainda não trabalho numa instituição necessariamente de informação. Mas eu lido com informação no meu cotidiano, eu vejo as pessoas ao meu redor utilizando informação o tempo inteiro para tomar uma decisão de qual ônibus pegar, para saber se vai de Ubermoto ou se vai de ônibus, para saber aonde ir no fim de semana. Tudo isso é acesso à informação. A gente precisa apenas estruturar atividades que permitam que a gente consiga fazer isso de uma forma um pouco mais reflexiva, pensando, não tanto automática. O nosso papel é esse. Quando a gente fizer uma intervenção para tentar facilitar ou melhorar a vida de alguém em matéria de informação, é isso que a gente espera. Que a partir daquela nossa atuação, a pessoa passe a olhar para aquele processo de uma outra forma, menos autômata e mais autônoma. Entenderam? Pensando que ela está no controle daquilo e não como um autômato, que é aquele que age em refletir a respeito do que está fazendo. Então, meu convite para vocês hoje é esse. Mais informações sobre o trabalho. Edilene, como eu falei, né? Eu gravei, né? Tem uma gravação lá sobre a explicação, que eu dei até um exemplo de como fazer a mediação com adolescente, que na época era meu filho que estava na adolescência, né? Agora ele já é um jovem adulto. E deixei o roteiro explicando o passo a passo. Vocês precisam ter o roteiro para elaborar a proposta, né? Que é uma proposta de atividade de mediação da informação num determinado contexto. O contexto você vai escolher a partir das suas relações. Pode ser com o filho, se você tiver um filho, pode ser com sua mãe, com seu pai, se você tiver um cônjuge com ele, no seu ambiente de trabalho, enfim, com seus amigos. Você precisa definir qual vai ser o contexto no qual você vai propor uma atividade de mediação da informação, pensando o que a sua intervenção vai ser importante na vida daquele determinado sujeito. Então, eu quero ensinar as pessoas a identificar notícias falsas. Como que você vai fazer isso? Aí você vai pensar e vai descrever. A atividade será realizada dessa forma, precisará desses e desses recursos, de tanto tempo, como é que eu vou selecionar a pessoa que vai fazer parte. Projeto, gente, é a descrição do modo como algo será executado. Isso é o projeto que vocês vão entregar na próxima semana. Sara, que tiver com o Moodle aberto aí, consegue ver para mim lá no plano de ensino qual que é a data. Por favor, porque se eu sair dessa aba eu não consigo voltar. Projeto é isso, gente. Explicar o que é que vai ser feito, como que vai ser feito. No final, lá no dia, que eu acho que é 5 de outubro ou 4 de outubro, que é o dia do encontro, que a gente não sabe se vai ser presencial ou virtual, vocês vão apresentar o que vocês fizeram, tá? Então, fui lá com a minha mãe e via que ela estava caindo em golpe. Foi o exemplo da outra aula. Golpe financeiro direto. Fui lá, sentei com minha mãe, dei uma aula para ela, para as amigas dela, para não cair mais em golpe. Como identificar um golpe. É uma atividade de mediação da informação. Eu identifiquei um problema que existe, de que é um fato. Eu encontrei uma alternativa ali por meio da educação para mostrar para aquele grupo ou para aquela pessoa como é que ela faz para não cair mais naquele tipo de golpe. Quais são as estratégias de manipulação
dar informação nos golpes para que a pessoa não consiga discernir se aquilo é verdadeiro ou não. É isso, gente. Pensem no cotidiano de vocês. Não é algo mirabolante. Eu tenho certeza que no dia a dia de cada um aqui, vocês conseguem pensar não apenas em uma, mas em várias circunstâncias nas quais vocês poderiam atuar. Essa é a intenção. Pensar, eu daqui para frente estou pensando não apenas como consumidor de informação, mas como um profissional. Então, eu, como bibliotecário, o que eu posso fazer para transformar essa situação aqui? É isso. Professora, a Bruna está com uma dúvida em relação ao questionário dessa semana, sobre a data limite. Aí eu fui olhar lá nas configurações, a data de encerramento está para hoje. Que isso? Nossa Senhora, então foi algum erro. Pode deixar aberto até o último dia desse módulo, porque é atividade de fixação mesmo. Então, a intenção é só ver como é que vocês estão com o conteúdo, gente. É bem tranquilo. Em relação ao prazo que ela está falando, da atividade de mediação? Eu acho que é do projeto, da entrega do projeto. Ah, tá. Vou verificar. Eu não consegui de jeito nenhum subir os slides do Billy. Inclusive, Billy, não falei isso para você. Eu tentei eu achei que era conexão da universidade, depois na minha casa. Ele tá tão pesado que ele não vai. Você vai ter que encontrar um jeito de compactá-lo para eu conseguir subi-lo. Por isso que a gente só colocou a aula gravada e pus lá a atividade, mas não coloquei os slides que o Billy fez, porque ele simplesmente não sobe. O Moodle tem um limite para download, né? Upload, na verdade. E aí a gente não consegue, eu não consegui. Foi por isso. Se você conseguir compactá-lo, Billy, me manda de novo que eu vou colocar lá. E esses slides aqui eu também coloco para vocês, tá? E aí é isso, gente. Olívia. Oi. Aqui está em 2 etapas as avaliações, a elaboração do projeto. Isso. Então, isso aqui a gente vai fazer a parte que vai ser a entrega, né, do projeto, a escrita, e a segunda parte é esse mesmo projeto, só que apresentado, certo? Exato, vocês vão aplicar o projeto e aí vocês vão apresentar os resultados. É isso. Não tem outra atividade. É isso, é só isso, gente. É que ela está dividida, eu estou até com o meu plano de ensino aberto aqui. A primeira etapa, que é o projeto, a primeira etapa vale 30 pontos, elaboração do projeto. O encontro presencial no qual vocês vão apresentar o projeto, e tem lá os critérios de avaliação. Correção ortográfica e gramatical, análise crítica dos resultados da aplicação da atividade, apresentação oral, a apresentação também pontua. Nessa apresentação, vocês vão ganhar, ela vai valer 60 pontos. Então, o projeto é a descrição do que vocês vão fazer e a apresentação do projeto é a aplicação do que vocês fizeram. Basicamente é isso. E a entrega é dia 14/9, que é o último dia desse bloco de mediação. Então, que se eu não me engano, 14 é um domingo. Se não for, é sempre no domingo, dia de entrega. Que vão entregar o projeto. E a entrega final é 5 de outubro. Entenderam? Eu não estou achando as datas, essas datas que você disse agora. O que acontece? Lá no Moodle, tem assim, tá dividido as semanas, né? Então, tem a semana de mediação, vocês vão ver que tem uma barra escrita assim, atividade avaliativa. Só que vocês não veem a atividade o envio, porque não está aberto para o envio. Mas eu vou fazer isso já, que aí vocês vão conseguir visualizar. Mas é a última semana daquele módulo, é sempre assim. A entrega da atividade é na última semana daquele determinado módulo. Esse módulo 2, chamado Mediação da Informação, encerra no dia 14/9. Então, ali tem que entregar essa atividade. Entendi, por isso que eu perguntei, porque eu não achei essa data, então eu não sabia quando deveria. E outra coisa, uma vez enviado o projeto,
vai ter a parte da correção e voltar para a gente readequar ou não? Como vai ser? O que a gente espera é isso, que a tutoria consiga devolver o projeto para vocês com as correções devidas, entendeu? Ok. A intenção é essa, justamente que vocês recebam as correções para conseguir ver o que precisa ser melhorado para fazer a aplicação. Aí vocês vão apresentar, Bruna, na aula do dia 5. Cadê meu plano? Dia 5. Exatamente no dia 5, vocês apresentam o que foi que vocês fizeram. Bem simples. Ok? Dia 4, E aí, não? gente? Hã? Sábado, dia 4? É sábado, porque aqui a disciplina vai até dia 5, né? Porque tem sempre um prazo, é isso. Sábado, dia 4, dia 5 é domingo. É isso mesmo, desculpa. É isso, galera. Muito obrigada mais uma vez pela presença. 1h35, as pessoas permaneceram aqui até o final. Dúvidas, sempre falem com as tutoras, Elise e Sara, ou comigo por e-mail, mas elas estão aqui para isso, para auxiliá-los. Eu sei que tem outras disciplinas e são muitas atividades, bem-vindos à universidade, é assim mesmo que funciona para quem está no primeiro curso, né? E às vezes fica assustado, é assim, gente, trabalhar dá trabalho. É isso, a gente não existe almoço grátis, é muito trabalho, é muita leitura, é assim mesmo, é pesado, mas em compensação vocês vão ter aí uma formação de excelência e vão sair daqui da universidade capazes de exercer uma profissão, mas não só, de pensar o mundo de uma forma mais crítica, reflexiva e interessante. Sara, tem os e-mails lá, não tem? No Moodle? Sim. Tem até, eu acho que está até no plano, gente. Até fechei Tem os meu plano de e-mails inscrição. e muita Mas gente está lá já no entrou em plano. contato comigo pelo e-mail e pelo próprio Moodle também. O próprio Isso. Moodle traz os e-mails para a gente. Leiam o plano de ensino. O plano de ensino é um documento, assim, é igual edital de concurso, gente, tem que ler do início ao fim. Beijo para vocês, deixa eu parar aqui essa gravação. Uma ótima noite, uma ótima semana.